Olá, crianças! Hoje, dando continuidade ao plano de estudo doutorado, volume 1, vamos para a primeira semana de História. Nesta semana, vamos relembrar nossos estudos sobre os processos migratórios e as rotas utilizadas pelo homem ao longo da história para o comércio. Lembrando que migração é a saída de um local para outro. Imigração é entrada em um país estrangeiro. Imigração é a saída de um país para viver em outro. Os deslocamentos entre países, estados e cidades para o comércio eram feitos por meio de rotas fluviais, que utilizavam como vias de passagem os rios, rotas marítimas, que utilizavam como vias de passagem os mares abertos, ou rotas terrestres, que utilizavam como vias de passagem ferrovias, os trens e metrôs, e rodovias, estradas, ruas e rodovias. Página 63. Atividades. Número 1. Leia os nomes dos meios de transporte e associe-os aos tipos de rotas nos quais são utilizados. Observe a legenda e escreva as siglas correspondentes. RM para a rota marítima, RF para a rota fluvial e RT para a rota terrestre. Por exemplo, a máquina a vapor utiliza que tipo de rota? Máquina a vapor é um trem. Então, ela utiliza o quê? A rota terrestre. Então, nós vamos colocar aqui RT. A tia já até colocou aqui para vocês. E o navio? Rota o quê? Marítima. Então, vocês vão colocar RM. A canoa? Rota marítima ou rota fluvial? Fluvial se refere a rios. O que vocês acham? Metrô, carroças, caminhão, por animais, moto, trem, barco, caravela e automóvel. Aqui vocês vão preencher com essas siglas. Página 64, número 2. Leia a imagem abaixo e faça o que se pede. Então, aqui essa imagem, o que ela está representando? Vocês estão vendo que aqui é um globo terrestre, um homem saltando de um continente para outro. Então, assinale apenas a resposta correta. Muitos imigrantes vieram para o Brasil no século XIX e XX. Observe a imagem da charge relacionando a imigração italiana. A imagem representa... O que essa imagem aqui representa? Um homem indo trabalhar, a imigração de pessoas buscando lazer e turismo, a imigração de pessoas em busca de emprego ou um homem voltando do trabalho. O que vocês acham? Observem a imagem e respondam. Página 64, responda. Letra A. Além da necessidade de trabalho, que outros motivos levam as pessoas a procurarem outros lugares para morar? O que leva as pessoas a mudarem de cidade, de país? O que vocês acham? Além de ser para trabalhar, quais são os outros motivos que levam as pessoas a saírem do lugar que estão em busca de outro lugar? Ou seja, o que leva essas pessoas a mudarem de cidade ou de país? Vocês vão descrever nessas linhas. Essa é uma resposta pessoal, certo? Letra B. Na sua opinião, os processos imigratórios contribuem para o avanço do coronavírus pelo mundo? O que pode ser feito para que isso seja evitado? Por exemplo, quando as pessoas mudam de país. Por exemplo, eu moro no Brasil e vou me mudar para Portugal, por exemplo. Vocês acham que essa minha mudança pode
contribuir para avançar o coronavírus pelo mundo? O que vocês acham? Quando as pessoas viajam para outros países, vocês acham que elas podem levar o coronavírus? Se vocês acham que sim, o que pode ser feito para que isso seja evitado, para que isso não aconteça? Vocês vão pensar e responder aqui nessas linhas, com muita atenção. Também é uma resposta pessoal. Página 65, letra C. Você conhece alguém que tenha migrado de outra cidade ou país e veio morar aqui? Você sabe os motivos que levaram essa pessoa a vir para cá? Então, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que mudou de cidade e veio morar aqui na nossa cidade. Que veio de outra cidade ou outro país, tenho certeza que vocês conhecem. E você sabe quais foram os motivos que levaram essa pessoa a mudar, a vir para cá? Se você souber, você vai descrever nessas duas linhas. Por que essa pessoa mudou de cidade ou país? Por que essa pessoa veio para cá, para a nossa cidade? Lembrando que essa também é uma resposta pessoal. Número 3. Complete as frases com as palavras migrante, emigrante ou imigrante. Lá na página 63, vocês vão reler o que significa migrante, emigrante e imigrante. Letra A. Na época do descobrimento, muitos portugueses vieram morar no Brasil. Eles eram o quê? Eu acho que eles eram imigrantes. Porque eles vieram morar no Brasil, que era um país o quê? Diferente do deles. Aí eles vieram morar aqui. Então, eles eram o quê? Imigrantes. Vocês vão colocar aqui nessa linha. Letra B. Ao deixar seu país, Portugal, os portugueses tornaram-se o quê? Letra C. Dom Pedro II morou em São Paulo e mudou-se para o Rio de Janeiro. Ele foi o quê? Página 65. Número 4. Leia o texto abaixo e preencha a tabela com as informações obtidas. De acordo com o relatório da ONU, nos primeiros 15 anos do século XXI, houve um aumento de 41% do número de imigrantes no mundo, que chegou a aproximadamente 244 milhões. Desses, cerca de um terço, 76 milhões, vivem na Europa, 75 milhões na Ásia, continente que mais recebeu migrantes nesses últimos 15 anos, e 54 milhões na América do Norte. Considerando apenas o país com maior número de imigrantes, os Estados Unidos lideram com 47 milhões de imigrantes, seguido por Alemanha e Rússia, que possuem 12 milhões cada, Arábia Saudita com 10 milhões, Reino Unido com quase 9 milhões e Emirados Árabes Unidos com 8 milhões, demonstrando assim que, pelo menos nessas primeiras décadas do século XXI, os fluxos migratórios para os países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos com economias mais dinâmicas se manteve. Vocês vão reler esse texto com muita atenção. Esse texto fala de quê? Esse texto fala dos movimentos migratórios das pessoas pelo mundo, para onde as pessoas se mudam, o que aconteceu nesse século, o que está acontecendo nesse século que estamos, que é o século XXI, para onde as pessoas estão indo, para que países estão indo mais, certo? Então, vamos reler esse texto com bastante atenção para responder a próxima pergunta.
Atenção, crianças, aqui na página 66, nós temos uma tabela. Aumento de imigrantes no mundo de acordo com a ONU. Nós temos aqui continentes ou países e número de pessoas. Na Europa, quantas pessoas migraram? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, 76 milhões. E para os Emirados Árabes, quantas pessoas? A tia já até colocou aqui para vocês, 8 milhões. E assim vocês vão pesquisando no texto o número de pessoas e vão colocando aqui na tabela. Alemanha, Ásia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Lembrando que as respostas estão no texto, por isso a importância de ler o texto novamente. Com base na tabela que você preencheu, responda as questões. Letra A. Em que lugar houve o maior número de imigrantes? Depois que vocês preencherem a tabela todinha, vocês vão responder essa aqui. Em que lugar houve o maior número de imigrantes? Página 66, letra B. E onde houve o menor número de imigrantes, o menor, também vocês vão consultar a tabela depois de pronto. Certo? Letra C. Organize os nomes dos países do que tem maior número de imigrantes para o que tem menor número de imigrantes. E escreva os nomes nessa ordem. Então, vocês vão começar pelo país que tem o maior número de imigrantes. Até o último, que vai ser o que tem o menor número. Então, essa ordem é o quê? Do maior para o menor, vamos lembrar lá da matemática. Nós temos a ordem crescente ou a ordem decrescente? Ordem decrescente. Do maior para o menor. Então, vocês vão escrever os nomes desses países nessa ordem. Certo, crianças? E essas foram as atividades de história da semana 1. Um beijo e até a próxima aula.